Olá, seja muito bem-vindo ao grupo, ao projeto Viva do Yoga, um projeto construído para professores de yoga conseguirem viver exclusivamente do yoga, exercendo a sua arte. E hoje, o episódio de hoje, como uma rotina de meditação faz o professor viver do yoga. Às vezes, eu acho que você, professor de yoga, vai se surpreender com a forma como vamos abordar essa rotina de meditação. Como olhar a meditação de uma maneira mais profunda, mais ampla. E aqui eu estou com o meu computador, que vai para o YouTube, aqui para o meu celular para o Instagram, e aí o meu outro computador para a gente seguir o mapa mental. Então, hoje você verá uma rotina de meditação, olhar a meditação de uma perspectiva que eu imagino vai ser bastante diferente do que você está acostumado. Qual é a oportunidade, né? Saber de como a meditação funciona nessa dimensão que eu vou colocar aqui, ajuda a sua evolução, mas ajuda a evolução do seu aluno. Quando o aluno começa a atingir determinados passos, né, se você não souber dar a orientação para os passos seguintes, ele está por conta própria, ele não confia, não tem a confiança de que você pode ensiná-lo, e de fato ele está certo, porque se você não sabe como o mecanismo funciona, ele não vai conseguir orientá-lo de maneira correta, né? Simplifica a orientação e ajuda na disciplina do aluno. Porque uma das coisas que uma rotina de meditação não funciona assim, mas para um grande número de pessoas, é porque a pessoa começa a fazer técnica e começa a ter resultado quase zero. Né? Faz um mês, faz 2 meses, terceiro mês, ela já começa a fraquejar, porque começa a ser um exercício maçante, começa a ser um exercício sem profundidade, ela começa a girar em círculo. Então, para que uma rotina de meditação funcione, ela precisa ser inteligente. Na verdade, toda a prática do yoga, como eu tenho demonstrado aqui, como vou demonstrar hoje, né? Vou contar para você o Ramana, né? Um grande mestre, a sacada que ele teve que fez ele mudar completamente, o tornou iluminado e fez mudar completamente a jornada dele. Mas eu vou ler um trecho dele lá mais para o final, né? Então fique comigo. Bom, objeções. Né? O que o professor poderia dizer? Isso é óbvio para mim, sou professor de yoga, a meditação está dentro do contexto do yoga. Por que eu vou ouvir o Bert falando sobre meditação, uma live? Então, veja, porque você vai, creio eu, tenho a convicção de que você vai se surpreender. Né? Hoje a gente vai abordar de uma forma diferenciada, de uma forma única. Você já me conhece, eu sou Clélio Bert, e esse projeto Viva do Yoga são para aqueles professores, ou que já são formados, ou que estão em formação, que querem viver exclusivamente do yoga. Aqueles que já são formados não ganham o suficiente, e aqueles que ganham, já estão formados, ganham bem. Se você não se aperfeiçoar, se você não acompanhar o mercado, talvez não continue por muito tempo. Todas as profissões, isso não é com o yoga, todas as profissões precisam o profissional estar atento à evolução do... A filosofia não evolui, né? O yoga já está sedimentado, mas o mercado evolui. A forma das pessoas pensarem evolui. Você lidar com as gerações mais jovens é completamente diferente das gerações mais antigas e o professor de yoga precisa estar antenado com essas coisas. Contexto, o que é? Uma forma diferente e aprofundada de abordar o assunto, para ter resultados expressivos. Quem já tentou meditação, e se você, professor de yoga, já fez um trabalho de meditação, você percebe que a meditação não é uma coisa fácil. Muita gente diz para mim, não, meditação é fácil, é só você sentar lá. Sim, ficar sentado, né, eu vou mostrar para você aí com textos comprovar, é fácil. Mas ter resultados que a meditação realmente propõe, que são os estados expandidos de consciência, na live de ontem,
eu abordei estados expandidos de consciência, né? Não é muito fácil, não. Né? Não é uma jornada simples. Ela precisa ser contextualizada em uma série de condições para que, de fato, funcione. O que não é algo raso que todo professor de yoga já sabe. Então, muitos professores, esse conteúdo raso de yoga, de meditação, não só professores, mas muita gente sabe. Agora, conteúdos profundos, tanto de yoga como meditação, não só os conteúdos teóricos, porque ainda os conteúdos teóricos de meditação, muita gente, quer dizer, muita gente não, os conteúdos profundos, algumas pessoas já sabem, não é muita gente, mas os conteúdos rasos, esse é divulgado. E aí, o professor de yoga que deseja viver de yoga, ele não pode ficar no raso. O mercado hoje não aceita profissionais de meia boca, profissionais que têm um conhecimento raso. De yoga? Não, de qualquer coisa. Seja um profissional de TI, se ele tiver um conhecimento raso, ele não vai prosperar, ele não vai fazer grandes contratos, ele não vai assessorar grandes companhias. E o professor de yoga, se ele tiver um conhecimento raso, ele não vai ter muitos alunos, com, assim, exceções extraordinariamente raras. Bom, como? Explique um jeito errado de executar esse tema. Fazer a técnica de meditação sem consistência e ir pelo caminho da técnica. Quer dizer, na verdade, aqui eu estou simplificando e simplificando muito, muito, muito. Um jeito errado de fazer a meditação, a rotina de meditação, existe uma infinidade. Porque o caminho de fazer adequadamente correto é um caminho muito estreito. São muitas variáveis que, se você errar em algumas, o resultado vai ser baixo. Mas aqui, então, os principais aqui é a falta de consistência, né? Que você não tendo consistência não vai ter resultado. Eu vou ler um texto aí de Patanjali para você confirmar isso, né? E ir pelo caminho da técnica. Eu trilhei muito tempo pelo caminho da técnica até descobrir que a técnica é uma parte ínfima do resultado. Ok? Explique um jeito certo de executar nesse tema. Investir na construção de um ambiente interno propício para meditar. Quando eu penso em meditação, ir lá, sentar e fazer a técnica, mesmo uma boa técnica, concentrar na respiração, concentrar num único ponto ali, mesmo que eu faça a técnica correta, essa técnica é menos, mas bem menos de 20% do resultado. A grande sacada, quando você vai fazer uma rotina de meditação, não é o momento que você vai meditar. É você construir um ambiente interno que favoreça a meditação. Por isso que muita gente, a grande maioria das pessoas, evolui muito pouco na meditação. Claro que você tirar ali 20, 30 minutos, 40 minutos, 1 hora por dia para sentar. Se você não meditar e não fazer absolutamente nada, que é o que um grande número de meditantes faz, né? Ele acaba não tendo uma concentração suficiente, porque não tem um ambiente interno que permita uma concentração boa, ele é um tempo de descanso. Ontem eu estava à noite em casa e fui lá sentar no meu quintal, ver as estrelas. Não estava meditando, não estava nada, só estava em alguns momentos de descanso. É bom? Claro que é bom. Reduz a ansiedade? Claro. Reduz o estresse? Claro. E se você fizer isso, né, tirar um tempo para você para sentar num jardim, ficar ali 20, 30 minutos, 40 minutos observando o jardim, observando as estrelas, observando a lua, à noite, né? Essas coisas, claro que são boas. E a meditação, para muita gente, é basicamente fazer isso. É um descanso que ele tira ali no meio do dia, no início da manhã, no final do dia, à noite, mas não é efetivamente não é até a estrutura da meditação. Então, um jeito correto de você fazer, né, a maneira correta no início, você investir muito no ambiente. E por que eu falo ambiente propício à meditação? Porque para você criar um ambiente propício, interno para meditar, são muitas variáveis. A alimentação interfere. Eu vou falar mais simples. Alimentação interfere. Estilo de vida interfere. Estilo de vida.
Né? Se você não tiver uma prática de yoga, por exemplo, ou uma prática que movimenta o corpo, se você é sedentário, vai ser mais difícil de meditar, comparando você com você mesmo, se você não for sedentário. Que tipo de coisas, filmes que você assiste, que tipo de valores que você cultiva. Né? Se você cultiva valores diferentes aqueles valores que estão lá no Yoga Sutra de Patanjali, por exemplo, se você cultiva a agressividade, vai ser difícil meditar. Se você cultiva o que Patanjali ensinou, a não agressividade, vai ser mais fácil de meditar. Então, a meditação, criar um ambiente interno, são muitas variáveis. E quanto mais elementos dessas imensas variedades ali, dessas várias variáveis, para ser redundante, né? Várias variáveis, né? Vamos brincar com a redundância. Quanto mais elementos você trouxer que facilitam a meditação, quanto melhor o ambiente interno, melhores os resultados. Mas mas você precisa investir muito na construção desse ambiente interno, que é o que nós vamos falar aqui, que vamos dar um enfoque mais relevante. Escreva um pequeno passo que você pode executar, né? Assim, eu queria fazer uma pergunta para você. Por que você gostaria de meditar? Parece uma pergunta simples, parece uma pergunta óbvia, mas a resposta que você der fará diferença nessa construção do ambiente interno. E aí, o que eu esperaria quando eu faço essa pergunta, numa palestra que eu dou, num evento que eu ministro, né? Por que você queria meditar? A grande maioria, a grande maioria, responde alguma coisa egoísta. Por que você gostaria? Porque eu quero estados expandidos de consciência. Porque eu quero reduzir a ansiedade. Porque eu quero reduzir estresse. Porque eu quero uma mente calma, um coração sereno. Porque eu quero tomar decisões mais sóbrias. Eles colocam os efeitos que a meditação provoca, a grande maioria, de um ponto de vista do ego. Algo que seja bom para mim. Então, quando você responde dessa maneira, você não facilita um ambiente interno para a meditação. A meditação, eu acho engraçado assim, vamos fazer uma brincadeira aqui, que a natureza, ela criou uma estrutura. As mais profundas energias estão mais bem guardadas. Então, se você explode um caminhão de dinamite, você talvez prejudique um quarteirão. Mas se você explode, né, 4, 5 quilos, né, de uma bomba atômica, você prejudica uma cidade inteira. Veja Hiroshima, veja Nagasaki. O que acontece? Para você trabalhar com a energia da eletrosfera, né, é muito mais fácil que trabalhar a energia do núcleo do átomo. Só que a energia do núcleo do átomo é muito mais poderosa. Então, quando você olha aquele acelerador de partículas lá da Suíça, você constrói máquinas gigantes para observar as coisas pequenininhas, que são as mais energéticas. Quando você trabalha com a energia do átomo, e quando você trabalha com a energia do vácuo quântico, mas o vácuo não tem nada, né? Mas a energia contida no vácuo quântico é uma imensidão. Quem está dizendo isso não são os filósofos, são os físicos. Né? Aí, no ser humano é a mesma coisa. As mais profundas energias estão muito bem guardadas. Talvez seja um mecanismo de proteção da natureza, ou seja, para você ter acesso à energia nuclear, você já precisa de uma certa estrutura. Para você ter acesso às energias humanas mais profundas, você precisa ter uma certa estrutura. E nessa estrutura, o ambiente que favorece é um ambiente que contribui de uma maneira ampla para a evolução da natureza. E aí, se a resposta for egoísta, por que eu faço? Por que eu gostaria de meditar? Por que eu investiria tempo em meditação? Se é apenas e puramente para mim, você vai ter dificuldade. Agora, quando eu dou uma resposta que transcende o ego, por que eu gostaria de meditar? Eu gostaria de meditar para ser um mensageiro da luz. Mensageiro da luz, como todos os mestres são.
Quando você pega um mestre iluminado, por que chama-se mestre iluminado, uma pessoa que atingiu grande sabedoria? Porque ele irradia luz, ele ilumina, né? A luz nesse sentido, de conhecimento, de sabedoria. E se você quiser meditar para você impactar não só a sua vida, mas especialmente impactar a vida de outros seres, né? Fazer a diferença na humanidade, nesse sentido mais profundo, de dar passos na direção de uma humanidade mais sábia, não só a humanidade, mas na manutenção do meio ambiente, no cuidado dos animais, etc. Ou seja, o seu objetivo principal de meditação não é apenas satisfazer o seu ego, ter uma mente mais calma, ter um coração mais tranquilo, você começa a criar esse ambiente. Você percebe? Né? Criar esse ambiente propício para a meditação depende da sua visão de mundo, e depende da sua visão de mundo, não só a sua visão geral, genérica, mas com uma visão específica da meditação. O que eu quero ser? Eu quero cuidar só de mim e o resto que cada um cuide de si? Ou eu quero ser um ponto, uma ponte? Eu quero ser uma luz na humanidade, eu quero ser humano que irradia luz. Se eu quero ser isso, eu já facilito o caminho da meditação. Então, o que você pode fazer agora é pensar por que você gostaria de meditar. E se a sua... Não adianta dar resposta fake. Se você ouviu isso aqui, então, e aí eu pergunto de novo, por que você gostaria de meditar? E aí você diz, porque eu quero ser um representante da luz, eu quero ser um ser humano de sabedoria para ajudar as outras pessoas. E você diz intelectualmente, mas o coração sente que você quer. A meditação para você apenas não vai funcionar, ok? Então, a resposta ela tem que ser plena. Tem que vir da cabeça e do coração somados. Tem que ser uma resposta intelectual, mas uma resposta que vem da alma também. Vamos para as perguntas. Quais tipos de rotinas de meditação existem? Bom, a rotina de meditação, a rotina em si é uma coisa muito simples, né? Consistência e fazer de maneira correta, né? Consistência é você estabelecer ali uma rotina. Vou fazer 3 vezes por semana, 4 vezes por semana, todos os dias. Em que horário? De manhã ou à noite? Então, isso é a rotina do ponto de vista da mecânica, que é o muito pouco relevante. Não é isso que vai fazer a diferença. Mas se você não treinar, não adianta, né? Aí a gente começa naquele de construir um ambiente interno que propicia a meditação. Então, você construir uma rotina de meditação é essencialmente você construir pilares, né? Construir um ambiente interno que vai facilitar. E aí, investir no emocional, o desapego e a autoentrega, né? Desapego e autoentrega são os pilares fundamentais que o Patanjali utiliza, mas que outros autores também utilizam, da construção de um ambiente interno propício à meditação, mas não só propício à meditação. Patanjali fala lá no Yoga Sutra, né, no meu curso de pós-graduação em Yoga, né, agora as vagas não estão abertas, então, nesse momento que eu gravo, não estão abertas, talvez no momento que você ouça esse vídeo, talvez esteja, né? Eu faço um estudo profundo do Yoga Sutra de Patanjali, porque o professor de yoga precisa conhecer o Yoga Sutra de Patanjali, né? Só a autoentrega leva à expansão da consciência, leva ao samadhi, leva a estados profundos de meditação, porque para você atingir o samadhi, você precisa da meditação. Então, o desapego e a autoentrega são os principais elementos que, se você não trabalhar, se você não construir o ambiente interno propício, ou seja, reduzir o apego, não precisa chegar ao desapego pleno, mas reduzir expressivamente o apego e caminhar na direção da autoentrega, né? Se você não fizer isso minimamente, quer dizer, caminhar razoavelmente nesse processo, não adianta fazer meditação que você vai andar em círculo para o resto da vida, não vai ter muita evolução, né? Vai ter aquele descanso e só, né? Como? Então você vai para o desapego e a autoentrega. Enfrentamento com sabedoria.
quais são os seus medos e os seus desejos. Aí é muito frequente que a pessoa, ao ir para o enfrentamento, tá bom, Bert, você falou desapego, você falou autoentrega, então agora eu entreguei tudo, né? Eu me desapeguei de tudo. Assim, intelectualmente é fácil, mas desapegar do coração não é uma coisa muito simples. E aí eu queria dar uma passagem do grande mestre Ramana, né? Que é quando ele fez o desapego. Então, olha aqui. Esse aqui está no livro do Alan Wolf, né? E é um livro interessante que ele conta a história. Eu vou ler aqui, eu estou com a fotocópia, né? Não estou com o livro aqui. Alguns meses depois, antes de partir rumo a Arunachala, Ramana viveu a experiência que mudou sua vida para sempre. Ou seja, quando o cara tem uma estrutura pronta para ser mestre, uma experiência resolve. Mas são exceções. A maioria de nós, uma experiência, mesmo que seja uma experiência de samadhi, mesmo que seja uma experiência de expansão plena de consciência, que a meditação permite, na maioria de nós, não é suficiente. Você tem que refazer essa experiência várias vezes, e à medida que você refaz, você vai acrescentando sabedoria. Ele estava sentado em um quarto do segundo andar, na casa de seu tio, quando repentinamente foi acometido pelo medo da morte, olha só, o medo da morte, e passou a ter certeza de que o fim era iminente. Então, quando eu falo ali que criar um ambiente interno é o desapego e a autoentrega, é o desapego nesse sentido muito grande. Porque uma das coisas que mais prejudica a meditação, são consequências, é o medo. Pense assim, quando você vai meditar, você tem as dispersões que vêm de fora, as dispersões do sentido, né? Nos olhos, ouvidos, né? os cheiros. Tirar as dispersões do sentido é muito fácil. Você vai num quarto escuro, né? Fecha os olhos, tampa os ouvidos, não fala nada, não tem odores diferentes, né? Pronto, tirou. E aí você senta para meditar. Por que não medita? Por que a mente não para? Você que sentou aí, né? Por que a mente não para? Porque as dispersões que vêm de dentro que são as realmente difíceis de você superar. E essas dispersões que vêm de dentro, você consegue superar através da redução, entre outras coisas, medos e desejos. A gente poderia. Desejo seria o quê? As coisas que você não tem, mas gostaria de ter. Então, a mente lá internamente, por um processo que aqui eu não vou explicar, porque é um processo fisiológico, a mente fica construindo situações, né, pensando em como construir uma jornada para satisfazer os seus desejos. E então, o desejo é aquilo que eu não tenho, mas gostaria de ter, né? E os medos são aquelas coisas que eu tenho, que eu não quero perder, basicamente. Aí, quando você tem medo, por exemplo, de assalto, o que você perde com assalto? Você não perde só o dinheiro que eles levam, o cartão de crédito, a carteira, a bolsa, essas coisas. Você perde uma integridade física, porque quando o ladrão aponta a arma para você, você não está mais, você perdeu o comando da sua vida. Então, você perde muito quando você, em muitas situações, quando você perde o medo de perder um emprego, né? Eu tenho um emprego bom, o medo de não conseguir viver só do yoga. Eu amo yoga, eu adoro yoga, a filosofia que bate no meu coração, e eu quero viver do yoga. E aí começa a trabalhar, e não consegue muitos alunos, etc. Você começa a ficar com medo, vou perder. Né? E aí o que eu vou fazer? Vou ter que fazer uma coisa chata. Então, o medo é aquilo que você tem e não quer perder, e o desejo é aquilo que você não tem, mas quer adquirir. Da onde vêm os medos e os desejos? Ou como que eu combato os medos e os desejos? Autoentrega e desapego. Quer dizer, se eu tenho autoentrega,
né? Eu não tenho medo de ser assaltado, porque se o cara vem e me assaltar, pronto, ele levou as coisas, eu estou desapegado, né? Eu estou desapegado dos meus bens. E mas aí o cara pode dar um tiro, pode me matar, mas eu estou desapegado da minha vida. O desapego é nessa dimensão que foi a experiência de Ramana. Quando ele se depara com o medo da morte aqui, e ao se deparar com o medo da morte, ele vence, a expansão de consciência acontece, porque o medo da morte é um dos principais medos, para não dizer o principal medo. Quer dizer, é a soma de todos os medos. Tem um filme, né, que o título é A Soma de Todos os Medos. Se não me engano, é com Halle Berry, né, aquela garota. Eu não consigo pronunciar o inglês adequadamente, mas acho que você entendeu, então tá bom. E aí, nessa experiência, claro, por que Ramana expandiu a consciência só por essa experiência? Porque já tinha um ambiente preparado. Então, vamos lá. Foi acometido pelo medo da morte e passou a ter certeza de que o fim era iminente, né? A sensação inexplicável persistiu, apesar de ser uma pessoa totalmente saudável. Não tinha razão, porque o medo não tem uma razão biológica, o medo é na cabeça, né? Mesmo apavorado, olha só, mesmo apavorado, começou a refletir sobre o significado da morte. Estar sozinho no quarto, decidiu representar sua própria morte para entender seu significado. Ele se deitou com os braços rijos ao lado do corpo, prendeu a respiração e disse para si mesmo: a morte já chegou. Mas o que ela significa? O que de fato está morrendo? O corpo morre e é levado para o crematório para ser reduzido a cinza. Mas com a morte do corpo, eu estou morto? Olha as reflexões que ele fez. Eu sou o corpo? Esse corpo agora está em silêncio inerte, mas eu sinto a completa força de minha personalidade e até mesmo a voz do eu, ele coloca eu entre aspas, dentro de mim, além do corpo. Então, sou o espírito que transcende o corpo? O corpo morre, mas o espírito que transcende não pode ser tocado pela morte. Isso significa que eu sou o próprio, que eu sou o espírito imortal. Ou seja, essa compreensão do medo da morte, quer dizer, quando ele tirou o medo da morte a partir dessa experiência, só para você repetir, essas experiências que a partir de uma única experiência o cara muda completamente, isso são para poucos. Normalmente, vencer um medo, especialmente o medo mais profundo, que é o medo da morte, você precisa de muito tempo. Você precisa de trabalhar bastante. Isso é o que a maioria das pessoas precisam. Aí, ele já tinha um ambiente interno, ele já estava no caminho de tornar-se um mestre, ele já tinha uma estrutura interna que facilitava, passou esse medo, pronto, a iluminação. E a partir disso, então, ele se torna um mestre, porque essa experiência não só resultou em iluminação ali, mas numa compreensão muito mais ampla. Não é uma compreensão intelectual. Muitos professores de yoga têm essa compreensão intelectual que morre. Se vê, as respostas intelectuais, elas são simples. Você também daria a resposta, morre o corpo, mas a alma não morre. Né? Digamos assim, simplificando, a alma, o espírito, ou a essência, ou o purusha individual, ou o Atman, né? Aí depende de nomenclatura que você usa, não morre intelectualmente. E aí, quando acontece qualquer fato, alguém morre, que a pessoa se entristece. Mas por que se entristece? Né? Seu pai morreu, sua mãe morreu, seu filho morreu, aí a pessoa se entristece. Se entristece porque não compreendeu de maneira real e verdadeira, né? Compreendeu intelectualmente que a morte tem um significado, mas não compreendeu emocionalmente. Então não vale. O desapego não é a compreensão intelectual, é a compreensão plena do ser humano. Por que? Bom, então, só para você ter uma ideia, montar uma rotina de meditação é montar uma rotina
de construção de um ambiente interno que facilita a meditação. Portanto, se você quer realmente meditar, né, o que eu recomendo para os meus alunos? Quando ele quer meditar, primeiro, eu dou o que eu chamo mentalização da autoentrega, que é uma ferramenta poderosa para a pessoa caminhar em direção ao desapego e à autoentrega. Se ele se propõe a fazer 20 minutos de meditação por dia, por exemplo, ou de manhã ou à noite, eu digo, faça pelo menos uns 15 minutos de mentalização para construir esse ambiente interno e uns 5 minutos da técnica de meditação propriamente dita. Se ele fizer só isso, vai dar resultados? Não, esse é o começo. Aí, na rotina de meditação, ele precisa construir valores que facilitam a meditação. Então, ele precisa utilizar a alimentação, ele precisa construir um sono melhor, se ele não dorme bem, um sono bom. Ele precisa de uma rotina de prática do yoga para manter o corpo alongado, para manter o corpo flexível. Ele precisa reduzir a ansiedade, reduzir o estresse. Ah, mas a meditação não é para reduzir a ansiedade, não é para reduzir o estresse? Não. Né? A Iyengar fala isso. Né? Ele fala assim que muitas pessoas meditam para reduzir a ansiedade e o estresse. E, na verdade, eu preciso reduzir a ansiedade e reduzir o estresse para daí poder meditar, sabe? Claro, meditação nesse sentido mais vigoroso, mais profundo. Você sentar lá para descansar, né, que vai reduzir a ansiedade, vai reduzir o estresse, vai reduzir um pouquinho, mas não muita coisa, mas isso não é meditação verdadeiramente. Então, por que a rotina é importante? Dedicar um tempo maior para preparar o terreno, limpeza do emocional, foi isso que nós falamos. Então, você precisa ter uma rotina da técnica. A rotina da técnica é aqueles 15, 20, 30, 40 minutos por dia, ou 2, 3 vezes por semana que você faz aqui. Nessa rotina vamos supor que você faça 4 vezes por semana, uma rotina de técnica que são, vamos supor, meia hora de meditação, de manhã ou à noite, não importa, aí dessa meia hora, uns 25 minutos, você vai direcionar para construir tipo a mentalização da autoentrega, para construir esse ambiente de desapego e autoentrega. Isso vai levar muito longe? Não muito. Se há essa técnica para ampliar o desapego e a autoentrega, ou seja, reduzir os medos e os desejos, lembra-se que o desapego e a autoentrega são ferramentas para reduzir o medo e os desejos. Se esse trabalho não gerar ações, atitudes, pensamentos, emoções de redução de medo e de desejo, não adianta. Ou seja, essa mentalização da autoentrega que você faz para caminhar no desapego, né, e na autoentrega, precisa, preste atenção, professor, precisa gerar resultados de redução de medo e desejo. E essa redução de medo e desejo, ela não pode ser intelectual, ela tem que ser verdadeira, ela tem que ser plena. Se não reduzir, não vai dar grandes resultados. Bom, aí eu queria só mostrar para você uma coisa que eu mostrei ontem, né? Aqui do Gopi Krishna. Deixa eu ver se eu acho com uma certa rapidez aqui. Bom, também se não achar, não tem grande... Aqui, ó. Há também, esse aqui é do Gopi Krishna, né? Há ascetas da Índia que se sentam em postura meditativa 24 horas por dia. Lá na Índia tem um grupo de praticantes que são realmente radicais. 24 horas por dia. Dormem enquanto estão sentados bem eretos e, ao acordar, depois de algumas horas, continuam em suas práticas de meditação. Eles vivem austeramente, ocupando-se todo o tempo com a meditação e a recitação dos mantras.
previstos pelos seus gurus e continuam esta prática durante dezenas de anos sem jamais se elevarem acima do nível humano de consciência ou de experienciar o divino. Ou seja, eles não chegam nos estados meditativos. Isso é fazer a prática. Não importa quanto tempo você faz de técnica. Não adianta, pode ser 24 horas por dia, como esse cara, Gopi Krishna, um grande mestre indiano, falou. Não adianta. Se você não gerar o ambiente interno para que a meditação realmente funcione. Quais as vantagens de usar a rotina? Então, você pensa assim, rotina de prática, rotina de técnica, aqueles 20, 30, 40 minutos, não são 24 horas, como o Gopi Krishna fala. Esse é um aspecto da rotina. E depois a rotina para criar o ambiente propício para a meditação. Quais as vantagens de usar a rotina? Yoga Sutra de Patanjali, livro 1, Sutra 14. A prática se alicerça solidamente quando cultivada por um longo tempo, sem interrupção e com profunda devoção. Né? Então, sim, a rotina da técnica pode alcançar a meditação? Pode, mas é bastante difícil. Estados meditativos, verdadeiro. Então, a rotina da técnica é relevante, sim, mas só a rotina da técnica sem a criação do ambiente interno é perda de tempo, é raciocinar em círculo, é andar em círculo. Onde você vê que as pessoas mais erram nisso? Não investir no emocional, medo e desejo, não ter consistência, não consegue bons resultados e desiste. Então, os principais erros vamos colocar ali, talvez o mais relevante, não investir na redução do medo e desejo, ou seja, não caminhar em direção ao desapego e autoentrega. Não fez isso, esqueça, você não vai ter. Pode ter, eventualmente, um lampejo de expansão de consciência que algumas pessoas têm, né? Mas entrar em estados meditativos, não esqueça, né? Não tem consistência. Aí é outro erro frequente, que a pessoa não tem consistência na prática da técnica e, especialmente, não tem consistência na prática, nas ações, nas atitudes, nos pensamentos para gerar esse ambiente interno. Não consegue bons resultados e desiste. Então, eu converso com muita gente já tentou meditação, treina, fica ali uns 3, 4 meses e desiste. Porque não tem resultado expressivo. Né? Como melhorar a rotina? Precisa encaixar no seu estilo de vida, precisa ter resultados para ter ânimo de continuar. Então, como melhorar a rotina? Precisa se encaixar. Só a rotina da prática, só esses 20, 30 minutos? Não. Você precisa encaixar na sua vida valores, ideias, atitudes que levam você a criar esse ambiente interno propício para a meditação. Não é só criar a rotina da técnica, ok? Se você não encaixa no seu estilo de vida, não vai dar certo. Não vai dar certo. Pode continuar sim, porque se você sentar ali para descansar 20, 30 minutos, 40 minutos, vai ser um descanso bom, vai ser produtivo, vai ser útil, mas não vai levar à meditação. Precisa ter resultados para ter ânimo e continuar. Aquela pessoa que não tem resultados mais expressivos, é difícil continuar. É difícil continuar. Claro, sentar para descansar é fácil, mas aquela pessoa que realmente quer estados elaborados, né, não vai ter ânimo para continuar. Até onde uma rotina pode ser bom? Existe limite? Precisa ser confortável. O excesso de rigidez atrapalha. Precisa ser gostoso. Tanto nos dois aspectos, tanto a rotina para você fazer a técnica, quanto essa rotina para construir o ambiente interno, precisa ser metabolizável, precisa ser confortável. Sabe aquelas pessoas que fazem aquele regime agressivo, ficam um tempo fazendo o regime e depois não aguenta mais e param. Né? As pessoas param de praticar por conta se o regime for muito intenso. Né?
A pessoa emagrece, faz 3, 4 meses daquele regime, emagrece e não consegue manter, porque, claro, é muito espartano. A prática de meditação, nos dois aspectos, construir essas duas rotinas tem que ser confortável, tem que ser assimilável, tem que se encaixar dentro da sua rotina de uma maneira leve. Não é? Aí a chance de prosperar é muito grande. Até onde, né? Precisa ser confortável, excesso de rigidez atrapalha, precisa ser gostoso. Qual o maior benefício da rotina? Evolução. Você quer evolução? Tem que ter rotina. Uma rotina de prática das técnicas e, no caso da meditação especificamente, uma rotina de construir um ambiente interno. E essa rotina de construir um ambiente interno é tudo, né? Como nós falamos lá no início, é estilo de vida. 5 benefícios da meditação ou da rotina, né? Evolução, resultados expressivos, qualidade de vida, saber orientar corretamente seus alunos, transcender os obstáculos. Há benefícios, né, de você construir uma rotina vencedora, uma rotina que realmente produza resultados, é muito, 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 muito. Os resultados são gigantes. Para viver do yoga, pense que você não pode ser uma farsa. Já falamos sobre isso, mas vou repetir. Para você viver do yoga, você precisa ter uma vivência mais profunda das técnicas, mesmo que você não consiga os estados meditativos mais profundos, mas você precisa ter uma jornada a caminhar nessa direção. Sabe, aquele professor de yoga que eu conheço muitos, eu diria que a maioria dos professores de yoga, depois de um tempo, para de praticar. Sua prática como estrutura de evolução, para. E aí ele fica fazendo um discurso muito bonito, porque leu bons livros, mas não vive aquilo. E não vive, claro que o professor de yoga, para chegar nos níveis profundos, demora vários anos. Isso não é rápido. Mas, quando o professor tem sinceridade no coração, na alma, ele continua a prática. Né? Ele diz que aquilo é bom e ele faz. Casa de ferreiro, espeto de ferro. Né? Ele não é um enganador. Ele não engana as pessoas dizendo que aquilo é bom e ele mesmo faz. Aí o professor diz, mas eu pratico quando eu dou aula. Isso não é prática. Isso é uma maneira do professor mentir para ele mesmo. Mentir que está praticando. Ele faz asana, ele não consegue profundidade porque ele tem que olhar o aluno, ele tem que corrigir o aluno, ele tem que controlar os tempos, ele tem que olhar a música, ele tem que olhar o incenso. Ele precisa ter um olhar muito atento o tempo inteiro com o aluno para poder corrigir, senão ele não corrige o aluno, senão ele não olha a evolução do aluno, senão ele não ajusta a caminhada do aluno. Aí ele precisa estar atento e ele vai mergulhar, ele vai concentrar? Não vai. Então, professor que diz que a sua prática é só praticar quando ele dá aula, ele está mentindo, ele está fazendo técnicas corporais. Às vezes faz técnicas respiratórias. Por exemplo, para eu mostrar para os alunos, nas minhas aulas, eu dou, por exemplo, se eu der 7 minutos de respiração, uns 2, 3 minutos é para eu dizer como vai fazer a técnica. Aí eu fico olhando os meus alunos, né, para ver se eles estão fazendo direito. Começo a fazer a respiração junto com eles, mas olho para ver se eles estão fazendo direito. Então, eu estou fazendo a mecânica, mas a profundidade, a concentração não está, porque eu estou prestando atenção nos meus alunos. Né? Metade do meu pranayama é prestar atenção, é orientar como ser feito e prestar atenção. Você percebe? Então, professor de yoga, quer viver do yoga, precisa vivenciar essa prática. Não se preocupe se você ainda não vive esses estados mais profundos, se preocupe, o seu comportamento é sincero, é real, é de yoga, quer dizer, eu pratico, verdadeiramente pratico, né? Tenho um compromisso com a prática para evoluir? Se você tiver, fique tranquilo. Até o nosso próximo encontro.